Salve, dono de negócio. A pergunta de hoje é a seguinte: se eu te perguntar 10 coisas que vão mudar, principalmente na tua empresa, nos próximos 10 anos, provavelmente você vai conseguir me elencar fácil as 10. Mas e se a pergunta for outra? E se a pergunta for assim, ó: o que não vai mudar no seu negócio nos próximos 10 anos? Essa pergunta, ela foi feita para o Jeff Bezos, né, fundador da Amazon. E na sua carta, que ele faz todo ano para os seus colaboradores, ele disse um trecho que chama muita atenção, que é a seguinte: se tem uma coisa, possivelmente a mais importante, que não vai mudar nos próximos 10 anos na Amazon, é que eles continuarão obcecados pelo seu cliente, né? Obcecados em facilitar a vida do cliente, em resolver o problema do cliente. E eu acho que dá pra gente trazer um pouco desse aprendizado, né, dessa reflexão do Bezos, também para os nossos pequenos negócios. O que não vai mudar na tua empresa nos próximos 10 anos? A gente vê muitos pequenos empresários, pequenos empreendedores preocupados demais com a concorrência, por exemplo, né? Preocupado em fazer um marketing parecido, em um post parecido, né? Olhando muito para o concorrente. E às vezes o concorrente também está olhando para ele. E no final das contas ninguém está olhando para a verdadeira dor, para verdadeiros desejos e anseios do cliente. Então, se tem uma coisa que a gente pode trazer como reflexão, é exatamente isso. É por isso que o nosso propósito aqui na Dono é facilitar o processo de venda das empresas, porque a gente gosta de olhar muito para a jornada de compra do cliente. E assim, pegando essa reflexão, eu trago aqui 3 dicas para você conseguir cada vez mais olhar para o teu cliente e responder a pergunta de o que ele está precisando, tá? A primeira dica é exatamente a seguinte: esteja onde o seu cliente está e da forma que seja fácil para ele, ou seja, no canal que ele está presente, né? Para poder você conseguir encontrá-lo mais rápido. Se faz sentido você estar no Instagram, esteja. Se faz sentido você ter um site, esteja. Se faz sentido você estar no Pinterest, por exemplo, esteja. Certo? Se faz sentido você ter um chatbot para agilizar o atendimento e ele não ficar esperando muito tempo, porque comportamento de compra é exatamente isso. A gente não gosta de esperar muito, a gente simplesmente desiste da compra. Certo? Então essa é a primeira. A segunda dica é: faça pesquisa. Converse, observe, para poder você conseguir entender melhor o comportamento. Você conhecer alguém de perto é uma coisa, né? Você conhecer várias pessoas é outra, completamente diferente, tá? Dizem que assim, no individual a gente não é igual, mas quando a gente está em massa, as pesquisas reproduzem um comportamento padrão que a gente tem. Então, faça uso de pesquisa, faça uso de conversa e observe bastante o comportamento de compra do teu cliente ou daquele cliente que você quer atingir. Beleza? E por último, tenha um sistema de relacionamento com o cliente. E aqui eu não estou falando de um software muito caro, absurdo de você implantar. A própria Reserva, ela inicia, o próprio Rony Mesler, que é o dono da Reserva, fundador, ele fala que ele sempre teve um CRM que era um caderno, onde ele tinha o nome da pessoa, o que ela comprou, a data de aniversário, e ele sempre fazia um relacionamento com essa pessoa e ele conseguiu crescer a Reserva muito assim. Claro que hoje em dia já é um sistema muito absurdo de relacionamento com o cliente, mas o CRM está muito mais para um método do que de uma cultura, né, de conhecer bem o nosso cliente, do que para um software super mirabolante. Você pode fazer isso numa caderneta, num caderno anotando, numa agenda que seja. Então não tem desculpa para a gente conhecer melhor o nosso cliente, certo? E aí eu finalizo com essa provocação. E aí, meu amigo, o que não vai mudar no teu negócio nos próximos 10 anos? Abraço, boa semana. Bom final de semana.